Obrigada. Bom, eu perdi uns 5 minutinhos de aula, mas eu estou falando do rol existente na lavagem de capital como crime antecedente. A primeira geração trazia, só existe lavagem no caso se o crime antecedente que gerou lucro for tráfico. A segunda geração ampliou o rol, mas existia um rol taxativo, números clausos. E a terceira geração, que é o que hoje está previsto na lei, que veio previsto na lei 12.000, eu estava falando errado, 12.683. Lei 12.683. Não necessariamente há um rol. O que hoje está previsto na lei tem que haver um crime antecedente que gere lucro. Ah, mas é crime de tráfico? Tudo bem. Ah, mas é crime de corrupção? Tudo bem. Ah, mas é crime patrimonial? Tudo bem. Independente do crime anterior, qual seja a sua natureza, desde que gere lucro, é possível que os recursos criminosos obtidos sejam transformados com aparência de lícita. Repito, independente da figura do delito anterior. Primeira observação. Melhor doutrina pontua que, por obviedade, este crime deve gerar lucro. Afinal, nós temos que ter recursos criminosos para transformá-los com aparência lícita e inseri-los nos demais ramos da economia. Facinho, né? Facinho. Isto é o que predomina hoje. Outro detalhe, por isto, nós aduzimos que a lavagem de capital é um crime acessório, ou seja, ela demanda uma infração penal antecedente. Ela é um crime acessório, ela demanda uma infração penal antecedente. Qual infração penal? Tanto faz, mas necessita gerar lucro. Portanto, também é chamado de crime parasitário. Por quê? Porque ele gruda em outro e suga o outro. Infração penal anterior que gere lucro, qualquer que seja ela. Tudo bem? Delito acessório, também conhecido como crime parasitário. Certo? Certo? Gente, outra coisa que eu quero trazer com vocês em que pese as pessoas entendam que a lavagem de capital ela demanda uma operação extremamente complexa, sim. A regra é que quando ela está alinhavada a uma organização criminosa, utilizam-se os doleiros, operações complexas, concordo. Pode sim, e como regra, ela vem de uma operação extremamente dificultosa, complexa, mas nada impede que seja algo até mesmo rudimentar, bobo. Algo rudimentar, bobo. Como? Como assim? Como assim? Nada impede que seja uma operação extremamente simplista. Imaginem vocês que o Moacir está cometendo crime de tráfico de drogas. E aí, todo o produto, na verdade, todo o dinheiro, na verdade, todo o proveito do crime, ele dá para mim e eu compro casas. Mas é muito descarado. De 3 em 3 meses, ele põe 300 mil na minha conta, 300 mil na minha conta. E aí, meus amigos, whatever, é uma operação totalmente rudimentar, é juvenil, é boba. Estamos pedindo para ser pegos. Tudo bem, mas mesmo assim, Moacir e eu estamos ali na lavagem de capital.
pode sim ser por um processo extremamente complexo, mas nada implica que seja um procedimento rudimentar, até mesmo ingênuo. E eu já vi, gente, já vi muito neguinho fazendo crime, o cara tá metendo marcha. O que ele está fazendo? Ele está participando de esquema de carga de caminhão, roubam ou furtam cargas de caminhão, ganham uma nota e aí o tchongão coloca tudo no dinheiro, no nome da mãe. Tá lavando, tá lavando. Nossa, mas é ridículo. Tudo bem, é ridículo, mas pode ser um processo rudimentar ou extremamente complexo. Independente é lavagem, tá bom? Independente é lavagem. Outra coisa que eu quero trazer com vocês. Outra coisa que eu quero trazer com vocês. Etapas da lavagem de capital. Isto aqui é bem interessante. Etapas da lavagem de capital. Gente, nós temos 3 etapas. A primeira etapa é a introdução ou conversão. Você pega o recurso de origem criminosa e separa, afasta ele dos autores dos crimes antecedentes. Aqui, gente, é a separação física. Você compra vários imóveis, investimentos e etc. Você separa fisicamente. Segundo, é a dissimulação ou ocultação. Aqui, você faz milhares de operações, ou dezenas, ou até mesmo 4, 5, milhares eu exagerei, né? Vamos lá, perdão. Mas você faz diversas operações, uma série de negócios fictícios, simplesmente para distanciar da sua verdadeira origem, não sendo possível rastrear, identificar a origem posterior. Como você faz isso? Por meio da dissimulação ou transformação. E depois você faz a integração. Com uma aparência regular, o capital é incorporado ao sistema econômico. Aqui nós temos já o dinheiro no mercado formal como um mega empresário. Aqui, gente, é aquele cara que você fala, nossa, esse cara, é o grande negociador. Exemplo, pessoas que faziam empregos braçais e que do nada aparecem como empresários do ano. O cara limpava cocô de cachorro e do nada ele vira empresário do ano. E aí? Investiga, como diz Sérgio Moro, segue o rastro do dinheiro, porque alguma coisa tem de errado, certo? Então, olhem, a lavagem, ela, como regra, tem 3 fases: a introdução, a dissimulação e a fase final, que é a integração. Em quaisquer uma destas fases, já resta configurada a lavagem. Não precisa chegar na última fase. Ora, você pegou o dinheiro e depositou no nome de outro, lavagem. Na mera fase introdutória, já resta configurado. Apenas afastar o dinheiro da sua origem ilícita, já resta configurada a lavagem. Mas a título de esclarecimento, eu trago a vocês que são essas 3 fases. Por isso, isso daí agora que eu vou falar até a palavra do meu esposo. Gente, não tem milagre. Você tem que acordar cedo, trabalhar, e no final do dia
você pode ter feito dinheiro, mas não é o pulo do gato, não, certo? Toda vez que você vê aquele cara que do nada desponta como mega investidor, efetivamente, ele pode ser um mega investidor, mas se liga, pode ser que não. Pode ser que não, tudo bem? Outro exemplo natural de lavagem que eu estava vendo esses dias eu estava vendo não, né? Esse eu já conheço faz tempo. Vendas de palestras. Tipo, você quer vender uma palestra, aí do nada você está comprando uma palestra de 40 mil. Mas espera aí, por que 40 mil? O que esse cara vai falar que vale 40 mil? Se liga, se liga. Outra coisa é, você compra imóveis pelo dobro do valor. Todo mundo quer comprar imóvel barato, mas ali você compra um imóvel que vale X, você paga 10X. Por quê? Você é tonto? Entenderam? Cuidado com lavagens e como podem ser feitas. É um crime extremamente dificultoso de ser identificado, tá bom? Alguém aqui sabe me dizer, alguém aqui sabe pelo menos tentar dizer qual é o bem jurídico da lavagem de capital? Predomina que nós temos um crime pluriofensivo. Isto quer dizer, ele tutela dois bens jurídicos, mais do que um, dois. A administração da justiça e a ordem econômica financeira. Por que, Natália? Porque, óbvio, toda vez que você lava capital, você dificulta a ação da justiça, você esconde para onde vai o dinheiro, você esconde os autores do crime e etc. A administração da justiça, mas também a ordem econômica financeira. Sabe por quê? Porque lavando capital, obviamente, você está criando uma irregularidade, na ordem econômica e financeira estabelecida. Sim, nós vivemos num país de livre iniciativa, de livre propriedade e capitalista. E toda vez que você lava um capital, obviamente que esta ordem livre, que deve ser regida pela mão da economia, ela é afetada. Até porque, vejam, para lavar, você tem que dissimular alguma operação financeira. E aí, você cria, por exemplo, uma concorrência desleal. Alguém que quer ter uma padaria, vamos pensar, uma padariazinha honesta ali, vender seu pãozinho francês a 50 centavos, pagar os impostos, tudo certinho, aí vai concorrer com alguém que pode vender e quer vender o pãozinho francês por 40. Por quê? Para girar, para mostrar que está girando, para mostrar o comércio ali e justificar o porquê que vende tanto, que na verdade não vende nada. Então, cuidado. Ora, você é um cara que faz palestra, você fez 10 anos de mestrado e 2 doutorados para vender uma palestra. E aí vai ter uma palestra, alguém vai pagar 40 mil, vai vender uma palestra de alguém que não sabe nada. Ora, a livre iniciativa, a mão invisível da economia, a livre propriedade, ela resta assim maculada. Então, nós temos 2 bens jurídicos ofendidos, a administração da justiça e também a ordem econômica financeira. Assim reconheceu o STF no famoso caso Mensalão, que é a ação penal 470, certo? Ação penal 470. Outra coisa que eu quero falar com vocês ainda sobre lavagem de capital já conversamos, mas anotem aí. Pressuposto para lavagem.
Primeiro, já conversamos. Infração penal antecedente lucrativa. Por isso, crime parasitário. Só que, detalhe. 2. Autonomia do delito de lavagem. Não entendi. Não entendi, Natália. Vamos lá? Vamos lá? Vejam. Este crime antecedente, ele é autônomo. Você não necessariamente precisa que haja uma condenação ou até mesmo que sejam identificados os autores do delito antecedente para configurar a lavagem. Certo? Certo? Ou seja, não há que se ter os mesmos autores entre o crime antecedente e a lavagem. Sequer os autores do crime antecedente precisam estar identificados e ainda esta infração penal antecedente, ela é autônoma, ou seja, pode ser que ela sequer tenha sido julgada. Não necessariamente há que se serem julgadas juntas. Por fim, eu quero que vocês vejam comigo o crime. Vamos lá? Vamos falar do crime propriamente dito? Ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente da infração penal. Ocultar ou dissimular núcleos do tipo. Ocultar ou dissimular. E aqui, gente, olhem, é crime para quem trabalha em quaisquer das fases. A natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores. Pode ser na fase 1, introdução, fase 2, dissimulação, ou até mesmo na última fase. Tanto faz, mas ocultar ou dissimular natureza, origem, localização, disposição, etc., é crime, certo? De infração penal. Olhem, em 98, nós tínhamos um rol antecedente. Em 98, nós tínhamos um rol, mas olhem, não hoje temos mais um rol. Nós temos aqui tudo revogado. Basta uma infração penal antecedente que gere lucro. Outra coisa, ou seja, no Brasil, ela começou como segunda geração e a posteriori, com a Lei 12.683, passou para terceira geração. Qualquer infração que gere lucro. Figura equiparada. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores, 2 pontos. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Olha que legal. Aqui, gente, você não está lavando nada. Você não lavou nada. Você não lavou nada.
Você não ocultou, não dissimulou, não movimentou nada. Você meramente está utilizando em sua atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores que você sabe serem de origem criminosa. Figura equiparada. Figura equiparada. Tudo bem? Tudo bem? Isto é lavagem de capital. É bem interessante vocês saberem que é crime, sim, para quem está lavando, para o lavador, ou até mesmo para aquele que simplesmente utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. E aqui, estas pessoas, e surge para todos a obrigação de não utilizar bens, direitos ou valores de origem ilícita. Exemplo, vocês lembram do assalto ao Banco Central, que na verdade é furto ao Banco Central? Todo mundo lembra, tem até um filme, né? Um dos assaltantes ou alguém ligado a ele foi numa concessionária comprar uma frota de carro. E aí foi lá e queria pagar a parte em dinheiro, alguma coisa assim, mas era algo totalmente fora da casinha. O que a concessionária fez? Não. Não. Foi lá e oficiou as autoridades. Falou, ó, ele quer comprar, eu quero vender, mas eu quero que vocês saibam o que está acontecendo. E aí permitiu-se que um deles fosse preso. Por quê? Porque se a concessionária está utilizando dinheiro vivo para comprar carro, do nada, uma frota, opa, eu estou utilizando bens que têm origem, pelo menos ali, que eu tenho condição de saber, assumindo o risco, que é de origem ilícita, certo? Então, vejam, 2 crimes. Nós temos o crime para aquele que oculta ou dissimula, tanto na primeira fase, segunda fase ou terceira fase, mas também é crime como figura equiparada, meramente você utilizar na atividade econômica ou financeira. Crimes que podem ser praticados por quaisquer pessoas. Vou repetir: pressupostos, infração penal antecedente que gere lucro. Pressuposto 2, esta infração penal antecedente é autônoma, não precisa ser julgado junto, basta meramente indícios de autoria e prova da sua materialidade. Olhem, artigo 2º. Independe do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz verificar a necessidade da unidade do processo, certo? Nós temos o que? A independência dos julgamentos, delitos autônomos. A denúncia deve ser instruída com indícios suficientes da infração penal antecedente. Basta indícios suficientes, ainda que desconhecido o autor ou isento de pena. Tudo bem? Ou seja, a independência da lavagem do crime anterior. A independência, obviamente, tem que existir indício suficiente que ocorreu, mas meramente isso. Até aqui alguma dúvida? Então, vamos lá, eu vou fazer a chamada como de praxe, peço para que vocês me mandem um oi com nome próprio no chat.
Meninos, ainda falando em lavagem, eu quero trazer para vocês aqui que também é uma legislação híbrida, que também traz para nós diversas especificações processuais, as quais se divergem do comum, do Código de Processo Penal. Também tem colaboração premiada, vejam, também tem colaboração premiada, também tem especificidades quanto a trazer aí o COAF, também traz para nós diversas coisas peculiares, mas são de índole processual, e eu não vou cobrar em prova, processo para vocês, até porque vocês ainda não tiveram processo penal. O que eu estou asseverando é uma legislação híbrida, que traz disposições materiais e processuais. No que tange ao processo, diversas especificidades atreladas especificamente ao crime de lavagem, mas não vai cair em prova porque vocês ainda não tiveram processo penal. Mas saibam, tem sim, a título de curiosidade, vale aí para quem está interessado a leitura, tá bom? Mas não vai cair em prova a matéria de processo penal. Alguma dúvida? Não? Ok. Peço para que amanhã vocês não faltem, porque eu vou dar uma atividade relacionada a abuso de autoridade. Tá? Combinado? Então, tá bom, e a atividade valendo como complemento das formativas, como eu estou fazendo em regra, tá? Até amanhã, qualquer dúvida me chame. Tchau, tchau, até mais.